Hoje eu acordei querendo ser próspera. Antes de tudo, eu quero mostrar essa fofurinha aqui, que na realidade, eu não sei o que acontece com as plantas, mas eu acho que esse lado não tava pegando sol diretamente, então eu meio que virei ele pra cá. Ups. É um manjericãozinho, super fofo, ó, coisa mais linda do mundo. E aqui é uma orquídea, mas essa orquídea é do meu colega, enfim, que ele ganhou. E é isso, aqui é a partezinha da janela da cozinha. E aqui tô tomando café da manhã, acabei de chegar da academia. E esse vídeo é mais um bate-papo, né? Porque um bate-papo é uma conversa à toa, sabe? Queria desabafar um pouco. Hoje eu fui pra academia e, cara, é difícil você falar enquanto come, né? Mas a ideia é tomar café também. E eu pensei, nossa, mano, eu tava lá fazendo exercício pensando, nossa, como seria legal se eu simplesmente tivesse uma academia só de mulheres, sabe? Pão com banana e canela, muito bom. E café, uma combinação perfeita. É uma forma de começar o dia com açúcar pra quem é uma formiga como eu. E cara, hoje eu tava na academia e tava pensando, poxa, velho, como seria legal fazer academia num lugar top, sabe? Num lugar assim, primeiro que eu já quis no passado. Já quis no passado, não, volta e meia eu quero. Tenho vontade de fazer academia um dia num lugar que é só tipo de mulher, sabe? Academia só de mulher. Me sinto mais confortável. Por exemplo, um exercício que eu mal faço é o stiff, né? Que é aquele que você tem a barra na frente e aí levanta todo, abaixa todo o seu tronco, fica naquela posição meio, né? Tipo, desconfortável. Eu me sinto desconfortável porque geralmente a parte que é mais propícia para isso, né? Porque os outros estão ocupados por equipamentos, tem aquela parte dos pezinhos, e assim, é um L com os pezinhos lá, numa meio que estantezinha, numa estante, enfim. Tem um espelhão, e aí tem as cadeiras para o pessoal fazer geralmente treina braço ali. E aí, sabe, onde tem treina braço, superior e tal, tem muito homem, então, principalmente no final de semana e tal, às vezes eu penso, nossa, hoje eu quero fazer stiff. Aí eu, tipo, dou uma olhada, né, tipo, no ambiente e falo, Dani, deixa pra lá, nem quero fazer tanto assim. Porque eu não me sinto bem, sabe? Tipo, eu só tô lá pra fazer meu exercício tranquilo e tal. E não que ninguém vai me assediar nem nada, mas pra quem vem de uma cultura tão assediadora, que, enfim, eu nem é o tópico disso, né, desse vídeo, mas vem do Brasil e sempre volta e meia, vai pra rua, aí tem algum, tipo, assediador falando... Enfim, não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, né? Não sei se bane, mas enfim, não ganho nada com isso também. Enfim, então não é como se... Ai, vai tirar minha monetização. Meu Deus, hoje eu tô demais. E o outro ponto tava... Cara, queria estar na academia que simplesmente tem tudo, sabe? Uma academia top. Independente se eu querer usar ou não, se eu quiser usar ou não, se eu vou ter tempo pra usar ou não, sabe? Tipo, deixa lá pra ter, sabe? Só pra ter, caso eu queira. Uma coisa que eu queria muito, que eu fiz recentemente, pela primeira vez com meu namorado, foi sauna. Mano, é muito bom. O primeiro impacto é tipo, é a pior coisa do mundo. Só que aí se você dá a chance pra sauna, pra fazer os minutos certos, você sai lá com a sua alma, tipo, renovada, sabe? É muito relaxante, sério. A sensação pós-sauna. Porque o durante não é agradável. Mas é isso, a gente tem que passar pelo desagradável pra poder sentir o agradável. E eu tava, cara, não é sobre a necessidade, porque nem tudo é sobre isso, mas é pela vontade, sabe? É pelo desejo. E eu já tava, de novo, passando por uma casa que é bem bonita, perto da academia. E pela primeira vez, a janela, né, que é tipo uma grande, não é janela, mas é uma grande porta de vidros, né, de correr e tal, do quarto. Pela primeira vez estava aberta e a cortina também. Pela primeira vez que eu vi, né, pelo menos eu passo lá todo dia pra ir pra academia. E eu olho assim pra dentro, tipo, tem, quem tentar... O que tem lá dentro, sabe? Tipo, só um quarto, sabe? E aí eu lembrei, né, que eu sempre fui uma criança que passava pelas casas, pelos prédios, admirava e pensava, ai, não cai. E pensava, nossa, quando eu crescer, eu vou morar, tipo, num prédio bem top como esse, sabe?
E eu acho que eu já comentei sobre isso aqui no canal. Eu acho que eu tinha 9 anos, que foi também a idade que eu comecei a usar aparelho. Cara, eu usei por quase 10 anos ou mais, sei lá. Enfim. E aí eu sempre pegava o ônibus, porque meu dentista era num bairro top da minha cidade. E aí eu ia pra esse bairro, tanto é que eu fui tão exposta a isso que eu acho que não é exposição pela exposição, é exposição por um desejozinho, né, que tem dentro de si. Tem gente que não liga, eu acho, né? Mas enfim. E aí eu olhava e ficava, não, quando eu crescer, e casa, apartamento top, é uma parada que ainda mexe muito comigo. Novamente, não é sobre a necessidade, sabe? E semanas atrás eu tava falando também com o ChatGPT sobre isso, sobre, cara, quando é que morreu isso em mim, sabe? Porque eu era a pessoa, criança, que desenhava a casa do Michael Jackson, que tinha a sala do doce, a sala do brinquedo, um parque de diversão, não sei o que, brincava com aquilo tudo e dizia, cara, quando eu crescer eu quero um dessa. Mesmo que eu própria criança percebia que era algo tipo, é um sonho infantil, que era um sonho infantil ter uma sala de doces, tá? Não ter uma super casa e etc. E tanto é que engraçado que eu fiz uma cartinha, fiz, né, não sei, acho que joguei, acabei jogando, mas eu lembro que eu escrevi uma cartinha pra mim dizendo, não desista desse sonho, porque ele vai te fazer muito feliz. Era um negócio assim, sabe? Porque no fundo eu sabia que quando eu crescesse eu ia olhar assim pra aquilo e dizer, nossa, você quer ter uma mansão do Michael Jackson? Com uma sala de doce, uma sala de spa, uma sala disso, uma sala, sabe, um parque de diversão, enfim. Mas, né, o desejo da criança. Só que o que é massa, o que é legal, é que era tão genuíno, sabe? Tão verdadeiro, porque ou ninguém podava na época, ou eu não ligava para as podas, entendeu? Porque eu era simplesmente eu e o que minha imaginação, sei lá, florescia e eu permitia que ela florescesse. Só que de uns tempos pra cá, à medida que você vai, né, pra vida adulta, etc., parece que isso vai, em alguma medida, vai morrendo, né? Vai perdendo até que morre completamente e você pensa, cara, nem de casa eu preciso mesmo, cara, é minha geração, nem vai ter casa, vamos viver de aluguel e nem tem necessidade, mas, gente, não é sobre a necessidade. E uma vez eu vi um vídeo muito interessante no YouTube, né? E uma mulher falava algo do tipo, a vida é sobre emoções, sabe? E se você tem um dinheiro, né? No caso o contexto era dinheiro, você tem um dinheiro, ele meio que te permite viver mais intensamente as coisas, sentir mais coisas, entendeu? E sentimentos bons, sabe? Eu sei que não é interessante nem super adequado em todos os casos julgar como sentimentos bons sentimentos ruins. Mas, cara, você sentir medo constante da falta, da escassez, preocupação, sabe? Isso é bom? Cara, eu não sei não, desconheço, sinceramente. E você ter a paz, a tranquilidade, a possibilidade de imaginar um mundo seu, sabe? Às vezes eu venho e falo pro meu namorado, cara, eu quero só esquipar pra parte que eu vivo na minha bolha, que recentemente a gente tava assistindo um canal no YouTube, e o youtuber falou simplesmente uma bullshit. Porque eu tava pensando, galera, que se a pessoa quiser ficar num hotel desse, cara, ai meu Deus, em frente à praia, não sei o que, e ela paga, a gente tá pagando a diária tal nesse hotel. E aí no final do mês, você para pra ver, tipo, 7.000 euros. Gente, compensa, né? Compensa porque tem energia, tem internet, tem café da manhã, é em frente à praia, sabe? Então, eu acho que tá bom, tipo, mano, xarapa, você teve a possibilidade de ficar calado, sabe? Porque, acorda, não conversa com nem metade das pessoas que assistem, entendeu? E o que você quer gerar com tudo isso? Nada, porque eu sei que não foi na maldade, mas o ponto todo é que eu quero chegar nesse momento dessa bolha que é tipo, ai gente, mas como é essa história de pegar um transporte público? Eu quero sentir isso porque eu peguei transporte público a minha fucking vida toda, entendeu? E não é revolta, não é nada disso, mas é só genuinamente expressando e falando sobre o que eu tô sentindo. E sobre que eu cresci num meio que vibrava a escassez,
Por maldade, não, jamais, mas muita gente vive, né, ou viveu essa realidade, de que começa a contar a moeda e de que vê que é normal viver uma vida correndo atrás do dinheiro, no qual ele sempre está correndo da gente, sempre está vivendo salário em salário, acabando, faltando, sempre na conta, sempre onde é que a gente pode cortar. E, cara, não é sobre isso. Não é sobre se acostumar ao ponto de pensar, mano, a vida é isso mesmo, sabe? Eu também eu sei cozinhar, eu não preciso, sabe? Eu quero chegar numa quarta-feira do almoço, numa quarta, e dizer, cara, tô a fim de cozinhar, vamos naquele restaurante que eu adoro, de salada, sabe? Tipo, sei lá, whatever. Eu falei de salada que foi que eu pensei que tem um restaurante muito bom aqui, não é caro. Ai, não é caro. Não, tô zoando, não é caro mesmo. É uma salada de, tipo, a que eu como, né? Eu acho que é 7, 8 euros. Mano, eu acho que é um preço excelente, tipo, uma média de os preços aqui, enfim, são uns 10 euros. Pra mais que isso já acho, tipo, caro. Enfim, pra meu orçamento atual. Enfim, e a salada é tão bem temperada, velho. O lugar se chama, se você mora em Portugal, Honest Greens. Honest Greens é muito gostoso, vale a pena. Tem aqui no Porto e um colega meu de Lisboa disse que tem lá também. Enfim, deve ter. Eu acho que é franquia, sei lá, whatever. E aí chegar numa terça-feira de noite e dizer, vamos lá, um cineminha. E tipo, whatever, porque isso não impacta no meu orçamento, sabe? E ontem, engraçado, eu tava aqui com meu namorado de noite e aí eu fui fazer uma jantinha pra gente e tal. E aí eu falei, a gente comprou algumas coisas, tipo umas coxinhas, né? Congeladas no mercado, porque a gente é brasileira e gosta de coxinha. E comprou pra experimentar, comprou pão de alho, não sei o que, pão de alho no saco que vinham 2, etc. Mas por que eu tô falando isso, quantidade e tal? Porque eu cheguei no meu namorado, também, peraí. Eu cheguei pra ele e aí falei, você quer quantas coxinhas? Aí ele falou, quero 2 pra experimentar. Porque a gente ia jantar, né? Então a coxinha seria tipo um nada a ver, mas que geralmente acontece, a gente bota uns nada a ver assim. Um pão de alho, tipo, que era grande, tá ligado? Tipo, meio pra mim, meio pra você. Aí assim, pra mim zoando, né? Eu falo, que miséria é essa? Que miséria é essa que a gente tá contando comida nessa casa? Você vai querer comer pão de alho? Eu falei, quero. Aí então bote 2. Um pra mim e um pra você. Aí eu fiquei tipo, é só pra saber. E eu falei, tipo, você quer quantos bifinhos sei lá, suíno que a gente comeu? Bota tudo. Eu falei, não, mas e amanhã? Não, bota tudo, porque eu quero pelo menos os 4, que não sei o que. Aí eu fiquei, tipo, com isso na minha cabeça, sabe? Porque a gente tem mentalidades muito diferentes sobre isso. E eu acho que é legal, sabe? Porque ele vai me ensinando um pouco, tipo, pela exposição, a pensar de uma forma diferente, sabe? Porque essa mentalidade de escassez, de limitação, de falta, etc., é uma parada que não nasceu, né, comigo, assim como não nasce com ninguém, eu acho. Mas vai se construindo ao longo da vida. E é uma coisa que eu tô desde... Pode ser antes, mas não lembro de ser antes. Mas desde novembro do ano passado, 2024, já chega novembro de novo, pô. Eu tô genuinamente colocando energia nisso. Tipo assim, se eu levar um ano pra só melhorar uma coisa em mim, eu quero ser uma pessoa menos escassa. Pra ser, justamente, pra abrir oportunidades na minha vida, pra ser mais próspera. E uma coisa que eu vi num vídeo outra vez, que eu vejo muito vídeo, então tem muita história pra contar, é que quanto mais a gente fica focando em contar moedinha, em onde pode cortar, posso cortar daqui e dali, menos a gente vê margem e oportunidade e dá margem e oportunidade para receber coisas, tipo novas fontes de renda, expandir a nossa própria renda, porque a gente está muito mais preocupada em, não, se eu como croissant todo dia, então corto o croissant. Só que isso não vai mudar bosta nenhuma. E hoje, graças a Deus, eu já tenho um pouco mais dessa noção. Então, tipo, não corto meu croissant, sabe? Deu vontade de vou ler como. Enfim, uma fatia muito irrisória, sabe? Uma das coisas mais complicadas que tem sido para eu tentar vencer, para eu tentar transformar na minha vida, porque eu sempre quis ser financeiramente próspera desde criança. Eu falava tipo,
eu quero comer filé mignon. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu sabia que filé mignon era bom. Era domingo espetacular sempre passava aquelas coisas de vida dos milionários, não sei o que, e eu tava lá. Ai, nossa, eu quero assistir e tal. Porque eu gostava daquela abundância, sabe? E, sei lá, o exalar, experimentar as possibilidades que a vida dá pra gente, sabe? É basicamente isso. Não é uma ambição vazia, como muita gente que não conseguiu ter e começa a dizer, você é muito ambicioso, não sei o quê. Tipo assim, não conseguiu, e aí não quer que o outro consiga, sabe? Fala esse tipo de coisa. Enfim, e aos poucos eu acho que a vida vai nos empurrando, nos puxando pra uma coisa. A gente vai ouvindo muitas coisas da família, dos amigos, da sociedade, de que é assim mesmo, que não sei o que falta. E a gente vai, porque, tipo, por mais inconformado que você seja, mano, se você tem super exposições a isso, você acaba te puxando. Então, você sai um pouco do ambiente, às vezes não dá pra sair, você, como a gente já conversou antes, constrói o seu micro, se relembra constantemente, não, isso é o que eu quero, isso é o que eu quero. E às vezes é vencer, crença limitante. E acho que aos poucos tô desatando nós, eu tô super feliz, super contente. E esse vídeo era sobre compartilhar, basicamente, sem um propósito especial, espetacular, mas eu tava aqui comendo e pensando, nossa, isso pode dar uma conversa interessante. Esse áudio, eu não sei se tá bom, eu acho que tá uma merda. Mas sabe por quê? Porque essa belezinha, vulgo meu celular, a câmera não funciona mais, gente. Enfim, mas aviso de câmera, não funciona mais, sabe? Não funciona. É isso. Então, eu tô usando um celular reserva que a gente tinha aqui, que é o antigo do meu namorado, e enfim, acho que por hoje é isso. A gente vai se ajeitando, né? Na próxima eu consigo pegar o dele emprestado, enfim, que é melhor. E isso, um beijão pra todos, espero que tenham gostado. Deixa um comentário legal, deixa um like, um compartilhamento. Que tal se inscrever? É de graça. Um beijão e tchau.